Boa noite a todos. Eu peço logo de cara perdão pela letra. A mãe falou que eu fugi do pré, mas espero que vocês entendam. Na verdade, é mais para a gente também ir explorando os temas. Tá? O tema de hoje que nós vamos falar vai ser sobre a reencarnação. Tá? E falar, assim, falar da reencarnação sem falar da justiça divina é muito difícil. Uma coisa está muito ligada à outra. Então, aliás, uma coisa que eu estou me forçando é falar um pouco mais alto, porque acho que da última vez eu falei baixo demais, né? Então, se o pessoal não estiver ouvindo lá, se eu começar a baixar o tom, vocês, opa, não estou ouvindo, tá? Então, eu queria lembrar vocês aqui, nos lembrar, na verdade, né? Sobre os atributos de Deus, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 13, Deus, ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, ele é único e é todo-poderoso. Só que esses aí a gente pode explorar num outro momento, mas o que eu quero relembrar aqui para vocês é que Deus, ele é soberanamente, eu tinha esquecido essa palavra, eu apaguei para colocar soberanamente bom e justo. Então, quando a gente parte deste princípio de não duvidar da justiça e da bondade de Deus, a gente começa a se fazer perguntas, né? Se Deus é bom e justo, como que certas pessoas nascem de um jeito, outras de outro, outras ricas, outras pobres, e eu vou explorar um pouquinho esse tema aqui agora. Tá? Então, quando a gente fala sobre o que a vida é eterna, na Bíblia, no Livro dos Espíritos, ela não é eterna na carne, ela é eterna quando a gente desencarna, e aí termina o nosso processo de depuração. Na verdade, não, mesmo enquanto a gente ainda está reencarnando, encarnando, a vida continua. Mas a continuidade dela, sem a chamada interrupção da encarnação, ela se dá no mundo espiritual. Tá? Então, eu queria colocar um exemplo aqui para vocês. Esse domingo a gente estava fazendo o evangelho no lar com a minha família, e os nossos meninos de 12 anos e 9, dois de 12 e uma de 9, eu aproveitei e fiz um laboratório com eles. A gente aproveitou e falou do tema, a da reencarnação. Eu falei, bom, se der certo aqui, vai dar certo também em qualquer lugar, né? E então eu queria, vamos usar 3 nomes até para a gente poder usar como exemplo. Vamos imaginar um tal de Renato, só para a gente poder dar nome aqui, né? O João, e por favor, não se atenham a isso aqui que eu estou colocando só nome de homem, pode ser homem ou mulher, mas é porque só o exemplo fica mais fácil. E vamos imaginar o... Alguém, chuta aí um. Maria. É porque nesse caso eu vou precisar de um homem, especificamente, para esse exemplo. Mário, ponto. Neste especificamente do exemplo. Tá? Então, vamos lá. A primeira pessoa aqui, o Renato, ele nasceu... a gente está aqui em Brasília, então vou colocar os exemplos aqui para ficar mais fácil. Imagina que ele nasceu numa família no Lago Sul, em que os seus pais são ricos, ele teve acesso a escolas particulares, ele teve acesso a viagens internacionais, acesso a boa educação, acesso à palavra de Cristo. Então ele teve acesso ao que se dizia, né, com relação a tudo que Cristo pregava. Ele se torna uma pessoa boa, ele se casa, ele tem uma boa esposa, ele cuida da sua família, ele tem filhos em que ele dá muito amor para esses filhos, instrui também na palavra de Cristo. Ele tem uma empresa onde ele é um empresário que ele dá benefícios para os seus funcionários, no final divide os lucros da empresa com eles. Ou seja, vocês entenderam o perfil desse cara. Um cara que fez a coisa certa, nasceu em berço esplêndido e mesmo assim fez a coisa certa e desencarnou. Vamos para o próximo, depois a gente retoma. O João, ele nasceu na favela do Alemão. Ele não conheceu o pai. A mãe dele, para ganhar dinheiro, ela bebia, ela se drogava, ela usava o corpo para ganhar o seu dinheiro. Ele era espancado por cada novo namorado que a mãe tinha. Nunca teve o aconchego, o afago, o amor, o acolhimento, né, de um abraço, de um beijo, de um eu te amo, de um vai dar tudo certo, tá tudo bem. Nunca teve acesso à escola e ele vai crescendo e aí ele sai de casa porque nessa situação ele também não consegue conviver. Ele é acolhido por um tal de tráfico
que coloca ele como um aviãozinho na favela, e aí ele com 13 anos já coloca uma arma na mão dele, falou, ó, se o fulano vier aqui pegar essa droga aqui, você pode passar fogo. E aí o cara acontece, ou seja, já logo nos primeiros 13, 14 anos ele já começa a cometer crimes, ninguém nunca falou se isso é certo ou errado, ali ele foi acolhido, e ele cresce nessa instituição do crime, vai preso, apanha de policial, apanha de colegas de cela, e aos, sei lá, 40 anos ele desencarna. Vamos para o próximo. O Mário, ele nasceu numa tribo na África, em que ele nunca viu civilização. Ele não conhece um carro, um avião, uma loja, né? Ele sabe o que foi passado de geração para geração, que os pais dele colocaram, que ele precisava cuidar da sua tribo, ele precisava cuidar da sua esposa, dos seus filhos, ele se torna o líder dessa tribo, num momento essa tribo tenta ser invadida, eles se defendem, conseguem combater esses inimigos que chegam, né? Matam, né? Se defendem e tal, a vida continua, passa, e ele é bem visto pela tribo, e no final ele desencarna, a tribo faz suas cerimônias, seja de cremação, seja de ritos, de danças e não sei o quê, e desencarna. Bom, agora vai entrar a história a um ponto onde eu queria chegar, né? E, na verdade, foi aí que eu comecei a entender a justiça de Deus, porque quando eu era adolescente, e o Espiritismo chegou a mim quando eu tinha por volta de 17, 18 anos, pelo meu avô, 16 talvez, mas um pouco antes eu começava a questionar muito. Como é que Deus é justo? Onde que está a justiça de Deus se uma pessoa, com o exemplo do primeiro exemplo, do segundo, do terceiro, ou mais, aquela pessoa que nunca teve condições de saber o que é um vermelho, um amarelo, um verde, porque nasceu cega, ou pessoa que nasceu sem os membros, que não podem andar, não podem pegar um copo d'água para beber a própria água, precisam sempre de alguém para auxiliá-los. E quando a gente tem uma visão de uma única vida, onde a gente não consegue enxergar a justiça de Deus. Mas a gente não saiu dessa linha de que Deus é soberanamente bom e justo. Então o que explica isso? Apenas a reencarnação explica isso. E esse capítulo da reencarnação, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler no Livro dos Espíritos, ele traz tanta luz para a questão da justiça e de propósito e de resiliência, que muitas vezes isso pode ser a solução para uma pessoa que está deprimida, que está tendendo a tirar a própria vida, porque começa a entender o que acontece. Então esse cara aqui, pode ser que ele passou por 2, 3, 4, 5 encarnações, onde ele resgatou muita coisa da vida dele, e ele foi passando nessas provas. Ele conseguiu, nas últimas encarnações, mostrar o amor ao próximo, mostrar a benevolência, a caridade, e ele conseguiu, por mérito, uma vida mais tranquila nessa última encarnação dele, onde ele consegue ter o amor dos seus filhos, né? Ele passou por uma prova também, porque o dinheiro ele é uma prova. E muitas vezes, em muitas psicografias que a gente tem acesso, o fato de ter mais dinheiro é uma provação que pode ser pior do que não ter dinheiro nenhum, por causa das tentações. Esse João, quando ele desencarnou, se a gente for ver, vamos voltar aqui à pergunta aqui, como essas pessoas ficariam após a desencarnação, segundo o conceito de céu e inferno. Como muitas pessoas pregam que existe o céu e existe o inferno. Bom, nesse caso, esse cara aqui ia para o céu. Esse cara ia para o inferno e esse cara talvez no purgatório, né? Mais ou menos o que se prega em várias outras linhas, né, de pensamento. Só que, como a gente falou, esse cara aqui ele veio passando de várias encarnações, e ele teve esse mérito. O João, se ele for para o inferno, aonde está também a justiça de Deus, a bondade? Porque se nós que somos humanos, pais, quem já é pai e mãe aí, sabe que se os nossos filhos falharem, a gente vai estar sempre de portas abertas para que eles possam se regenerar, né? Se eles nos procurarem com extrema humildade, falar, pai, mãe, eu errei, me perdoe, eu não queria fazer isso, eu não tinha capacidade de julgamento naquele momento,
para tomar aquela decisão, para fazer ou não fazer aquilo que eu fiz, a gente vai acolher com o braço. Imagina Deus, na sua imensa superioridade de benevolência e de justiça, como que Deus colocaria o João no inferno para o resto da vida, para a sua eternidade? Aonde que entra a justiça? Na reencarnação. Esse mago aqui também, que estava lá na África, na sua tribo, ele nunca teve acesso às palavras de Jesus Cristo. E Jesus falou assim: ninguém vai aos céus, ao Pai, se não for por mim. Só que essas palavras significam não só a ele conhecer Jesus, mas sim o que ele prega, que é o amor, a caridade, né, o amor ao próximo, o amor ao Deus. Então, a pessoa pode nunca ter ouvido falar sobre Jesus ou sobre Deus, mas é uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que cuida da família, que cuida do seu próximo, que tem amor no coração. E aí você fala, poxa, esse cara não vai ao céu. Então, vocês entendem onde que eu quero chegar? Os meus filhos de 12 e 9 ficaram assim, ó, e eles começaram a fazer pergunta e a gente continuou. E aqui mostra o porquê, um dos porquês da encarnação. Então, isso aqui eu coloquei um exemplo, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais agora na questão da doutrina, né, do que a doutrina prega. Então, deixa eu pegar aqui. A pergunta vem... tá aqui, perdão. Assim, isso aqui, na verdade, eu não vou ler, porque senão vai ficar muito extenso, mas eu queria deixar de dever de casa que vocês procurem o Livro dos Espíritos na parte que começa na 171, que diz a justiça da reencarnação. É aqui que eu falei para vocês que se vocês entrarem, se aprofundarem nesses estudos, vocês vão ver o tanto que a gente pode tirar de proveito, inclusive com pessoas amigas, próximas, que estão passando por depressão, por muita tristeza, uma tristeza profunda. Isso aqui pode ajudar demais, tá? E aí, ainda no Livro dos Espíritos, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa parte do estudo, que diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Daqui da 132 até a 133, ele mostra que o motivo da reencarnação é a aperfeiçoação, o aperfeiçoamento dos espíritos, de si próprio. Tá? Então, às vezes a gente vem com uma prova, né, que a gente tinha que passar, lembrando que, na maioria dos casos, as provas que nós vamos passar são discutidas antes com os nossos mentores, antes da gente reencarnar. Então, o que nós estamos passando, 99% das vezes, já era sabida e aprovada por nós, pelo que nós vamos ter que passar. Por que eu estou falando que não é 100%? Porque tem algumas reencarnações compulsórias que os espíritos percebem que aquele nosso irmãozinho que está no umbral, ele precisa, já passou da hora dele reencarnar, ele precisa reencarnar querendo ou não. E aí os mentores espirituais, como se fosse uma criança, um bebê, tomam a decisão, fazem a melhor escolha para aquele espírito, para que ele cresça e numa próxima vez que ele voltar ao mundo espiritual, ele sim possa voltar a fazer o seu planejamento reencarnatório. Mas ali naquele momento ele ainda não tem, ele ainda não consegue fazer isso, ele não tem discernimento, inclusive, para fazer. Tá? E aí pergunta aqui, os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem têm necessidades de encarnação? Sim, todos nós. Por mais que a gente tenha... Vamos lá, Chico Xavier. Chico Xavier é um grande exemplo, né? E ele veio reencarnar, seja por necessidade de prova ou expiação, seja por missão. Tá? Que mais? Aqui. Aí, aqui eu fiz um resumo para a gente não ficar lendo aqui o livro, fica mais fácil o seguinte. A 167, entre a pergunta e a resposta, diz que o objetivo é o progresso, aquilo que eu falei. Então a gente precisa passar por necessidades físicas, porque chega em algum momento, por melhor que você tenha já alcançado, você precisa passar por certas provações aqui, ainda na carne, para depois voltar e estudar mais e voltar novamente. Tá?
E aí, nessa pergunta 168, pergunta, nós precisamos reencarnar perpetuamente? Não. Chega um momento em que não há necessidade mais de reencarnar. E aí, nós somos chamados de espíritos bem-aventurados e puros. Nós chegaremos nesse ponto. Só que isso ainda vai demorar muito, porque na 169, a gente fala que a gente ainda vai passar por muitas reencarnações, porque o progresso é quase infinito. E eu repeti a palavra quase, que está no livro, porque não é infinito, ele é quase infinito. Em algum momento a gente chega a uma certa perfeição. Tá? E aqui, como eu falei, que nós chegamos ao ponto de ser bem-aventurados e puros. Tá? As questões 172, 173 A e B nos fala sobre os diferentes mundos. Então, nós não necessariamente encarnamos somente no planeta Terra. Aliás, a grande probabilidade é que todos nós que estamos aqui nessa sala, e talvez aqueles que estejam assistindo, já tenhamos vindo de outros mundos e também poderemos ir para outros mundos. Tá? Nós estamos num momento de reencarnações das mais densas e primeiras da nossa evolução. Ainda aqui no Livro dos Espíritos, eu até mostrei para a Lisa hoje a parte do texto, que fica entre uma pergunta e outra, mas é um texto que ele coloca, que o nosso sistema solar ele está habitado em todos os planetas, em que a Terra, nós somos os mais atrasados em termos de evolução espiritual, e que Júpiter é o mais evoluído de todos. E que sim, nós podemos, dependendo do nível de evolução que nós fomos tendo nas nossas encarnações, encarnar em Saturno e talvez voltar para a Terra quando estiver num momento mais regenerado. Né? Tem um livro da mãe do Chico Xavier, que é o primeiro livro da mãe, das psicografias de Chico, que ela relata um momento em que o seu mentor a leva para Saturno e ela descreve como é visto o Sol de longe. O mentor teve que explicar para ela que aquele era o Sol, porque ela via de uma outra forma, muito diferente, inclusive azulada. Falava que as pessoas que estavam ali eram seres totalmente diferentes do que a gente estava acostumado a ver, como nós, né, a nossa forma humanoide de ver. Então, eu já falei isso aqui uma vez, e o meu filho também, de 12 anos, uma vez a gente estava falando sobre o tamanho do universo, ele falava, pai, sabia que tinha trilhões de galáxias, e as galáxias têm bilhões de estrelas, e as estrelas também têm os planetas ao seu redor? Eu falei, pois é, meu filho, eu sei. E ele virou para mim e falou assim, pai, seria muito desperdício de Deus se só tivesse vida aqui na Terra, né? E aí ele tinha 6, 7 anos de idade naquela época. Então, se nós pensarmos muito bem, acharmos que Deus criou todo um universo para que seres como nós, aqui encarnados, pudéssemos viver aqui na Terra somente, a coisa não faz sentido, né? E muitas das coisas não são ainda colocadas para nós porque nós não temos a capacidade intelectual de perceber e de entender. Seria como se um físico quisesse explicar para uma criança que está aprendendo a falar sobre as leis quânticas de um computador quântico. É muito. E mais, o pior, mesmo que ele tentasse, essas palavras seriam deturpadas e seriam colocadas em formatos totalmente desviados do que deveriam ser. Então, muitas respostas do Livro dos Espíritos são: você ainda não tem capacidade de entender isso, não. Aguenta para a sua evolução, você um dia vai ter essa possibilidade. E aí, ainda falando sobre diferentes mundos, a gente pode evoluir em mundos que são inferiores ao que nós vivemos hoje e superiores. Nos inferiores, existem duas possibilidades. Ou nós somos degradados, como a gente está passando por um processo o mundo de provas e expiações, hoje a Terra, para a regeneração, em que muitos que aqui encarnam não vão mais poder encarnar e vão ter que ir para um planeta Quiron ou outros ainda também inferiores, mas também tem aqueles que vão encarnar lá como missões, como missionários, como espíritos que são evoluídos aqui na Terra e que vão tentar ajudar aqueles que foram de degredo para que eles evoluam. Como aconteceu em Capela, quando os espíritos de Capela vieram a encarnar aqui na Terra, muitos vieram ainda como missionários para tentar ajudar, inclusive seus familiares.
Às vezes, não só como missão de toda uma população, mas uma missão de um núcleo familiar. Às vezes um é desgarrado e ele fala, não, eu vou com meu filho voltar a reencarnar lá porque eu preciso trazê-lo de volta ao caminho. Tá? E também em mundos superiores, em que a gente tem por merecimento. Como eu falei agora, a gente pode, nessa encarnação, dar um salto evolutivo tão grande que poderíamos sim, talvez, encarnar em Saturno, ou a gente acho que eu nunca vi nenhuma psicografia, nenhuma referência sobre Urano, Netuno, mas eu sei que Saturno e Júpiter tem. E tem registro. E, para terminar, ainda falando sobre reencarnações, não necessariamente as reencarnações são feitas na matéria como nós conhecemos hoje aqui. Como eu acabei de falar, uma reencarnação num planeta de Saturno será numa densidade tão menor do que o que a gente tem hoje, que é por isso que nós não chegamos. Mas espera aí, já temos tantos equipamentos e já colocaram as lunetas e os web da vida, telescópio web, e ninguém nunca viu nada lá, porque a matéria que ela em que as pessoas reencarnam naquele planeta é muito mais sutil do que nós podemos ver, né? Como acontece com as colônias. As colônias estão aqui ao redor do planeta Terra, são de matéria, mas uma matéria tão mais sutil que a gente não consegue perceber. E, por exemplo, no filme, no livro Nosso Lar, a gente pode ver que a mãe de André Luiz estava numa outra dimensão ainda mais etérea, que ela teve que se densificar para chegar ao nosso lar, para que ela pudesse encontrar com seu filho, mas ele não podia chegar até ela, porque ela estava ainda numa dimensão menos densa. Então, com a meia hora que eu tinha, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, falar sobre reencarnação. O que eu gostaria que ficasse na mente de vocês é a questão da justiça. Lembrem desses exemplos aqui. E foi isso que me trouxe ao Espiritismo aos 16 anos. Foi isso aqui que me fez entender a justiça de Deus, porque na época eu era muito questionador. Bom, todo adolescente é muito questionador, né? E eu questionava demais. Eu achava, ainda antes, sem esse conhecimento do Espiritismo, para mim Deus não era justo. E eu acredito que muitas pessoas têm essa ideia também por causa disso. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar um dia com essas pessoas que forem até vocês e perguntarem, acho que esse é um bom caminho para a gente tentar explicar a justiça de Deus, a justiça e a benevolência. Porque também tem a bondade, né? Isso aqui não é só justiça, ele é muito bom por nos deixar fazer isso. Porque, como eu falei, se a gente fosse pela lei do céu e inferno, esses dois aqui provavelmente não estariam no céu. Então acho que era isso. Muito obrigado.